Jorgento. Comigo. Uma satisfação te ver aqui, estar aqui participando do programa, tá? Uma satisfação muito grande. Pode sentar. Bom, para começar, vamos fazer o nosso famoso brinde aqui, com a canequinha da Literatura em Foco. Opa, a literatura. A literatura. Das melhores coisas que o ser humano inventou na vida, né? A poesia. Bom, como vocês sabem, nós estamos aqui na nossa segunda edição do programa Literatura em Foco, né? E eu sempre peço para os autores, os convidados, aliás, escolherem um poeta, né, um escritor, para falar sobre ele, né? E você você escolheu um poeta contemporâneo, né? Inclusive que pode ser lido até no Facebook, né? De tão contemporâneo e atual que ele é. Quem foi que você escolheu? Marlos Degani. Muito bom. Que é um querido amigo e que temos alguns trabalhos juntos. Muito bom, muito bom. O Marlos, você me mandou aqui a biografia dele, ele é jornalista, né? Sim. Ele é jornalista e eu percebo que muitos poetas vêm desse ramo, né? Você é jornalista também? Também. Então vocês devem ter se conhecido em alguma redação, não sei? Não, na verdade não, a gente se conheceu no meio da poesia mesmo. No meio... Nos movimentos poéticos aí na Baixada, no Nova Iguaçu e tal. Ah, sim. Mas há muito tempo. Há muito tempo, mas sabe, se precisar, mais ou menos... Olha, nós temos um trabalho que é o Poema de Mesa, em que um escreve um poema e o outro faz uma réplica, e a gente apresentou isso como espetáculo. Só isso aí tem mais de 10 anos. Olha, então em 2024, lá para 2013, 2014, né? Isso aí. Já tem uma caminhada, uma estrada junto, né? De parceria grande, né? Uma estrada boa. Uma coisa interessante na conversa com o Marlos é que houve um momento que ambos trabalhávamos em Duque de Caxias, em empregos absolutamente burocráticos, nada a ver com poesia e literatura e tal. E como tinha aquele momento em que os ônibus ficavam muito cheios para a gente retornar para Nova Iguaçu, a gente acabava parando num barzinho e ficávamos conversando sobre poesia, trocando coisas, mostrando escritos e tal. E foi nesse momento que praticamente o Marlos me reensinou a escrever sonetos. E a gente ficava brincando de escrever sonetos, brincando mesmo, uma brincadeira e tal, mas assim, o mais perfeitos possíveis do ponto de vista de número de versos, de silabação e tal, né? Foi uma experiência muito interessante. O Marlos Degani, ele é jornalista, mora em Nova Iguaçu. Ele lançou 3 livros, segundo me consta aqui, 3 livros de poesia. O Sangue da Palavra, de 2006, não é? Isso. E tem prefácio de Ivan Junqueira, um poeta que eu também gosto, admiro bastante, gosto muito de Ivan Junqueira, principalmente por uma tradução que ele fez, se não me engano, foi ele que fez uma tradução da obra do Charles Baudelaire, Flores do Mal. E eu acho que ele é o tradutor. Eu vou confirmar isso depois eu te falo. E tem também o Internado, né? E o último livro que ele lançou, né? O Uniplural. Uniplural. Né? Você tem alguma preferência desses 3 livros aqui? Você... eu tenho sim. Até mais chama a atenção. Até porque eu vejo assim, que eu conheço bastante poesia do Marlos, né? Como a gente falou antes, tenho acompanhado ao longo de anos. E eu vejo uma mudança na forma dele escrever. Marlos é obsessivo pela palavra. Ele é um caçador de palavras, um burilador de palavras. Então, é uma verdadeira obsessão mesmo. E pela forma do poema também. Ele trabalha muito bem vários tipos de forma, como o soneto que eu estava falando, mas também as formas não fixas. Ele também usa muitas formas não fixas. Há um tempo atrás, parecia que ele tinha tanta vontade de se expressar que ele escrevia poemas enormes, e não só isso. O poema começava com versos desse tamanho, e daqui a pouco o verso estava desse tamanho, mais de 30 Parecia uma bola de neve, né? Exatamente, né? E aumentando o ímpeto da coisa e tal. E ele, ultimamente, vem se disciplinando, escrevendo poemas menores, mais sintéticos, e menores também no tamanho dos versos e tal. E isso dá uma leveza ao poema, em que ele se torna mais comunicativo. Estou falando da questão da qualidade. A qualidade do verso dele continua a mesma. Mas se ele conseguiu trabalhar melhor a forma, né, eu diria que ele teve mais disciplina, né, trabalhou melhor a forma e se tornou mais comunicativo, portanto. Posso dizer que ele foi enxugando a poesia dele? Exatamente. E nesse sentido eu tenho uma certa preferência
o livro mais recente dele, que é Uniplural. Uniplural, né? Ele também participou de coletâneas e de uma revista editada pela ABL, a Revista Brasileira, participou do número 104, quer dizer, já é um poeta que tem alguma relevância no nosso meio, né? Cultural, poético. Exatamente. O Marlos é um cara que é da Baixada, né, de Nova Iguaçu, mas ele não se alinha a nenhuma movimentação, né, dessas, pelo menos mais recentemente, tal, ele chegou a participar do Desmaio Público, né, na época, mas fora isso, não. Essas movimentações mais recentes, eu entendo que ele não está alinhado a nenhuma delas, a nenhum grupo, né, eu digo isso, né, de uma corrente e tal, de Baixada, e ele tem uma certa passagem, né, porque conheceu, por exemplo, né, como foi dito, o Ivan Junqueira, e conhece outros membros da Academia Brasileira de Letras e chega a trocar com eles, né, normalmente por internet e tal, escritos e tal, poemas principalmente, né. Então é um cara que realmente tem essa capacidade de fazer interlocução. Eu acho isso muito importante, né? O poeta que não fica só lá na Torre de Marfim, mas consegue, né, transitar entre várias linguagens, vários meios, né? Vai da Baixada a um local como a ABL, né, que é extremamente, vamos dizer assim, elitista, né? Não sei se seria a palavra correta, né? Mas uma elite cultural, uma né? elite cultural, né? Vai lá do alto ao baixo, né? Vamos dizer assim, para a gente visualizar como é que o poeta consegue construir pontes, né? Isso é muito, eu acho isso muito bom, né? Quando o poeta consegue fazer essas coisas. E ele tem 2 blogs, né? Um Poemas de Mesa e Antidiários, em que ele também expõe lá as obras dele, dele e os poemas também. O Poema de Mesa é esse diálogo. Que eu te falei antes, né? Que é entre eu, Jorge Cardoso e o Marlos, em que um provoca e o outro replica. Né? E nós temos várias... que a gente faz, assim, suponhamos, a gente está fazendo durante um ano. Aí daqui a pouco a gente termina aquele bloco, a gente para, dá um tempo, às vezes um tempo até, depois a gente já começa outro. Ultimamente nós começamos a fazer pegando citações de outros autores, né? Assim, agora falando assim especificamente da poesia dele, né? Eu anotei algumas impressões que eu tive ao ler a obra, né? Eu não li tudo, eu li muita coisa que você me mandou, que está lá no Facebook, principalmente no blog dele, Antidiários, né? Eu recomendo leitura, são poemas muito bons que tem lá, muito bons mesmo, tá? Principalmente na série Junho, leiam, que é muito bom, tá? Agora nós vamos fazer aqui um rápido break para os nossos comerciais. Vamos nessa. Tá bom aqui? Olá. Nós estamos presenciando a construção de um cenário para um novo programa da TV Nova Belfort. É apenas um esboço. O rascunho. E nós queremos você nessa família. Saia do anonimato, apresente-se ao mundo e mostre resultados. Valeu? Valeu! Eu falo sério. Contamos com você. TV Nova Belfort. Participe! Então, essa poesia metapoética, né? O que eu percebo é quando ele começa a lançar dúvidas se de fato está escrevendo poesia. E aí ele começa a pensar nisso, né? E no fim, eu acho que é poesia mesmo. Fala, tem tudo lá de poesia. Então, eu não poderia deixar de tocar nesse ponto, porque essa é uma chave, né? Até da minha relação com o Marlos Legani, né? Porque o Poema de Mesa, que é aquele espetáculo, né, que a gente faz, que um escreve um poema como provocação e o outro faz uma réplica,
E aí se junta uma série, né, uma série desses diálogos, propriamente dito, ele começou exatamente por conta disso. Porque o Marlos afirmava que o poema não existe, que o poema inexiste. Claro que isso é enquanto conceito, isso é uma questão filosófica, né? À medida que você nunca consegue fazer algo que seja perfeito, uma obra de arte perfeita, você está sempre em busca, está sempre montando isso daí. E eu fiz a contraposição a essa ideia afirmando que o poema existe. E aí surgiram esses diálogos. Então você percebeu muito bem que muitas vezes ele lança essa dúvida na própria construção do poema, ele lança a dúvida sobre a existência do poema enquanto um objeto pronto, um objeto final. Graves do teu ritmo e o nitrogênio do meu calafrio. Trago na canastra os teus versos para declamar neste fogo, além do oxigênio das coisas e da estratosfera de um sonho. Quer dizer, estratosfera, oxigênio, não são palavras que aparecem muito na poesia, não é o comum, né? Mas você observa esse poema que você acabou de ler, todo o início dele construído em cima de uma sonoridade de is. Isso. Né? Muito recorrente esse fonema. E aí depois no finalzinho ele muda, ele passa para o, né? Ele como se fosse dando uma finalização mesmo. É como se ele sonoramente ele escorregasse, deslizasse, e aí no final ele dá um impacto, fica meio bruto, digamos assim, né? Termina dessa maneira. Não, e você falando aí desse dado biográfico dele, que esclareceu tudo. Eu fico, meu Deus, como é que ele consegue tirar essas palavras? Onde? Metileno, cobalto, entendeu? Como é que ele... E outra coisa, ele faz isso, para mim parece que ele faz isso para ganhar uma dicção, um estilo próprio. É uma usina poética, né? O produto final que eu vejo lá é o tédio, consciência, fragilidade do ser, sobre qual todo ser humano em algum determinado momento da sua vida reflete, né? Então nós encerramos agora aqui a primeira parte, falamos com o Jorge Cardoso sobre esse poeta sensacional chamado Marlos Degani, né? E vamos começar agora a falar sobre o nosso convidado, é claro, né? Olá, Johnny Bigu, aqui é Cello de Barros, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E como vocês podem ver, está uma edição muito movimentada, com muitos autores, estandes, muita atividade literária. E nós estamos aqui hoje para o lançamento do livro Nós da Poesia, número 9, no estande da Allprint, onde teremos também um sarau com diversos poetas que vieram de vários pontos do Brasil. Vamos, ao decorrer do evento, estar passando alguns flashes para vocês. TV Nova Belfort. Participe! Olá! Está faltando você na TV Nova Belfort. Você, articultor, artista, produtor, mecenas, você empresário, você colaborador. Há quase um ano, a TV Nova Belfort tem exibido clipes musicais de artistas de todo o Brasil. E agora iniciamos com os nossos próprios programas, como prometido. Já temos mais de 10 em pré-produção e muitos mais ainda estão por vir, sobre literatura, cinema, atualidades, culinária. E o seu programa pode fazer parte da nossa grade. TV Nova Belfort. Participe! Você é poeta, claro, né? Servidor público e gestor de cultura. Eu quero que você comente uma coisa. Você estudou jornalismo na UFRJ, administração na Uniabel e fez pós-graduação em produção cultural. Isso, é uma trajetória meio tortuosa, né? Tem mais coisa, mas eu não vou nem colocar. Qual desses cursos mais te agradou, que te... Olha, o que eu mais me realizei, assim, é diferente, porque eu estudei jornalismo quando eu era muito jovem, né, 20 e poucos anos e tal, então você se envolve mais, vamos dizer assim, você se mergulha mais na coisa e tal. Mas, de fato, o curso que, digamos assim, o curso da maturidade, o curso que me realizou mais, foi o de produção cultural que eu fiz no IFRJ.
E esse curso, ele envolve o quê? É sobre o quê? Produção cultural propriamente dita, noção de cultura em geral, noção de arte, fotografia, escrita, e ele era com ênfase em literatura infanto-juvenil. Então a gente também trabalhou bastante essa parte da literatura infanto-juvenil. Você também foi subsecretário de Nova Iguaçu, dirigiu a Casa de Cultura e foi presidente do Conselho Municipal de Cultura. Como foi essa experiência no governo, na administração pública? Foi boa? Foi como tudo na vida, né, com seus altos e baixos. Mas assim, a gente conseguiu fazer bastante coisa, né, inclusive o famoso CPF da Cultura, né, conselho, plano municipal e fundo, foi feito nessa época nossa, que a gente estava à frente lá. Porque na verdade eu vinha numa experiência diferente, eu vinha da experiência de ter trabalhado no Ministério da Cultura. Então eu fui coordenador administrativo da Funarte, né, e de lá eu saí direto para o governo municipal como subsecretário. Foi feita uma experiência de colocar 4 subsecretários, que evidentemente não deu certo, né? E depois a coisa foi fluindo e tal, e eu acabei sendo diretor da Casa de Cultura, e por um período, organizamos o conselho, e por um período X, o primeiro mandato do conselho foi da sociedade civil, e o segundo mandato do governo, aí eu assumi como presidente do Conselho Municipal de Cultura. A Casa de Cultura lá de Nova Iguaçu, né? A Casa de Cultura de Nova Iguaçu, que nós chamávamos na época nós botamos o nome de Casa da Cultura Silvio Monteiro. Mas hoje, Silvio Monteiro é o nome do teatro. Está aqui dito que você participou ativamente de vários movimentos culturais na Baixada Fluminense. Você pode dizer quais são eles, aqueles que mais te tomaram e... Eu venho lá de trás, né? Eu venho lá da geração, eu sou a geração anterior à galera do Desmaio Público, né? Pelo contrário, quando o Desmaio Público surgiu, eu estava até um pouco afastado de Nova Iguaçu por conta de estar trabalhando, estudando na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas a gente participou de praticamente todas as coisas que aconteceram aí na cidade, né? Desde os tempos da antiga Revista Equipe. A Revista Equipe era uma revista que reunia cronistas, né? Cronistas, contistas e tal, de Nova Iguaçu particularmente e tal, e que teve uma existência durante bastante tempo e uma influência muito grande. E a gente vem participando de tudo que aconteceu aí, da geração mimeógrafo, né, e tal, até chegar nos tempos atuais, onde a movimentação maior se dá através dos saraus. Aqui na cena literária, você foi coordenador de uma oficina chamada Oficina Poética Palavra Viva, né? Parece que virou até um coletivo também, coletivo Palavra Viva. Exatamente, esse coletivo surgiu quando eu estava terminando o curso de produção cultural, após graduação, né, de produção cultural, no IFRJ. E aí eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, como Márcio Rufino, né, que já conheci um pouco antes, mas me aproximei mais, o André Alasf e a Andressa, né, e a gente montou esse coletivo. Né, esses 4 pessoas montamos esse coletivo e fizemos apresentações em diferentes locais, em eventos, em saraus e tal. E foi um negócio muito legal e tal. E durou aquele tempo bacana, e depois a gente se afastou, se dissolveu. Então. Parece que foi fruto de um livro de poema seu, foi fruto desse trabalho, De Dentro do Tempo Blindado? Ou não? Não. De Dentro do Tempo Blindado, ele é um livro anterior a isso aí. Tá? De Dentro do Tempo Blindado, que está aqui, né? Então ele é um livro editado em 2000, né? Foi uma edição combinada, né? Uma edição, digamos assim, uma edição por conta própria, mas ao mesmo tempo teve apoio do Nelson Freitas, que depois disso fundou a editora Água Grande, né? Tem o nome da Água Grande aqui, mas na época ela ainda não existia formalmente. Então é um livro que eu tenho uma apreciação por ele grande, porque algumas pessoas quando leem hoje se impressionam, falam que... Mas como pode ser tão atual assim? Ele está falando de coisas que estão acontecendo agora. Mas porque o sentido era esse, né? Esses poemas foram feitos às vésperas do ano 2000, e o intuito, como o nome diz, De Dentro do Tempo Blindado, era falar sobre um tempo bastante duro, né? Sobre um tempo em que muitas coisas poderiam estar acontecendo bravamente, né? E tal. A gente pode talvez
sei teu tempo aí como é que tá, mas a gente poderia dar uma... Pode. Eu quero que você fale dos outros livros também, o mais recente. Dá uma lida aqui, só um poemazinho aqui. Vou ler esse aqui, ó. Novo Tempo. Ivo viu a uva. Johnny vai à guerra. Wanda faz ogivas no computador. Werner espalha vírus pelos 7 mares. Irving abona pontos e faz estatística. Enquanto isso, a praça vazia de povo assiste em silêncio solene o alvorecer de um novo tempo. Esse é o livro mais recente, o Hábito da Periferia. É o Hábito da Periferia que está aqui. Temos aqui também, ó, tá aqui no nosso... Eu vi, eu já vi aí. Tá aqui ele aqui, ó. Isso. Sim. Fala um pouco desse livro. Eu gostei muito. Esse livro, A Vida da Periferia, na verdade, esse livro surgiu meio por acaso, digamos assim. Eu tinha lançado o livro Peixe na Rede, pela editora Patuá, que é uma editora de São Paulo, né? Uma das editoras bem fortes, dentre as chamadas editoras alternativas. Tinha lançado Peixe na Rede em 2002. E fui até a Flip, né, lá em Paraty, onde eu lancei o livro e tal. Conheci o Eduardo Lacerda, que é o editor, né, da Patuá. Conheci a esposa dele, que também trabalha na Patuá e tal. Enfim, conheci uma galera ali e tal, foi muito bacana. E dali em diante eu fui fazendo, durante o ano de 2023, eu fui fazendo os lançamentos deste livro, Peixe na Rede. Né, fazendo saraus, ou fazendo por conta própria minha, fazendo no meu próprio sarau, né, que é o encontro de Arborrais e outros centros poéticos. Então fiz também esse encontro no Rio de Janeiro, na Casa com a Música, na Lapa. Enfim, fui fazendo essa distribuição aí. E aí meu planejamento era de fazer um outro livro somente em 2025. Né? Porém, o Eduardo Lacerda me mandou um e-mail dizendo que a editora estava precisando de ter mais títulos. Ele tinha tido um problema jurídico com um capista dele, com o designer dele. E ele estava precisando ter títulos para poder botar lá e tal. Só não tinha algum material. Eu mandei o material, ele aprovou e veio o Ave da Periferia, que tem como característica poemas que falam de situações de periferia realmente, né? Assim, as questões situadas na Baixada Fluminense, né? Ou temas que perpassam por isso daí. Então ele tem uma pegada um pouco mais social do que mesmo o Peixe na Rede. Entendi. O Peixe na Rede ele foi um livro criado para falar de coisas que poderiam ser colocadas em rede social, né? Poemas, situações que podem passar pelas redes sociais, portanto, na questão da internet tem uma pegada mais internética, digamos assim, e o Ave da Periferia tem uma pegada um pouco mais social, mas sem perder a ternura, jamais. Isso é importante. E vem cá, como é que foi lançar um livro na Casa Gueto, na Flip, né? Sim. Foi legal? Foi boa experiência? Foi legal. Agora é o tal caso. Você está num ambiente onde você sabe que você não está na tua cidade, você não vai ter aquele público numeroso, né? Qual é a grande vantagem? A vantagem são as pessoas que você conhece, as pessoas que você convive, os artistas, os editores, os cronistas, os romancistas e tal, que você tem a oportunidade de conhecer num momento desse. E aí você tem que sair, Felipe, literalmente com o livro na mão, entendeu? Você vai, poxa, pulando aqui, meu livro, daqui, não sei o que lá, gostaria de comprar e tal. E é isso que acontece, né? E quando você tem um certo tempo do livro já trabalhado, como é o caso do Peixe na Rede... Fala um pouco do Peixe. Eu tinha... o Peixe é aquilo, né, que eu falei, né? Tem essa brincadeira, né? Porque... eu tenho uma coisa, umas recorrências. Eu estava falando naquela hora do Marcos ser obsessivo em relação a algumas coisas. Eu também tenho minhas obsessões, tá? Tem algumas palavras que eu uso e tal. E peixe é uma palavra que eu gosto muito, né? A sonoridade da palavra e o que é esse ser vivo peixe, né? Que vive na água, que é escorregadio, né? Então eu chamo isso de palavra peixe como sendo poema. O poema para mim é uma palavra peixe, né? Ele tem uma palavra peixe porque ele escorre
Não deixa de ser uma reflexão sobre a própria poesia também. Exatamente, escorre entre os significados, né? E eu fiz esse livro muito pensando nisso e na questão da rede social, por isso, daí Peixe na Rede, né? O título original era gigantesco, alguma coisa como a palavra peixe na rede, não sei de que e tal, e aí, através de pessoas próximas, né, e tal, e da própria editora também, a gente foi cortando até chegar nesse título mais sintético e tal. Então, o Ave da Periferia está habilitado no Prêmio Biblioteca Nacional na categoria Poesia. E Jorge, para encerrar, que você gostou? O Jorge também é dono lá, não sei se pode ser essa palavra, dono, né? Mas o anfitrião do Encontro de Avorrais e Outros Seres Poéticos, que é o sarau do Jorge, né? Idealizado pelo Jorge. Fala um pouco desse sarau e o mais que você quiser para a gente encerrar aqui, Jorge. Tá ótimo. O Encontro de Avorrais e Outros Seres Poéticos acontecia ali no Farrula, uma ruazinha ali e tal. E eu conversei com o Silvio Neto, conversando, eu falei, poxa, a gente podia montar um sarau aqui nesse bar, nesse bistrô e tal. Ah, vamos fazer sim, não sei o que e tal. Convidei alguns artistas e tal, fizemos. E aí, depois disso, o bistrô fechou, né? O Silvio hoje está com uma casa de sopas e tal. E a gente continuou fazendo. Eu fiz em vários ambientes, inclusive fiz em Nova Iguaçu, ganhamos lá na lei Aldir Blanc, ganhamos um apoio, fizemos filmagem. Fizemos durante a pandemia, fizemos lá com César Renato, lá em Nilópolis, durante a pandemia, que foi um sucesso, né? Na época a gente atingiu mais de 2.000 pessoas num determinado momento e tal. Para a época isso aí era uma coisa fantástica e tal. Depois da pandemia fizemos lá no Silvio Monteiro, no Teatro Silvio Monteiro. Está filmado, disponível nas redes sociais também, alguns encontros, né? E fizemos também ali no centro de Belford Roxo, no Stop Beer, do amigo querido lá, Serginho, né? Inclusive o lançamento do Ave da Periferia foi em abril. Em abril deste ano foi lá também, nesse ambiente do Stop Beer. E vamos fazer em mais lugar, né? Sarau é isso daí, a gente não pode fazer sempre e tal, mas também não pode deixar acabar. É um momento muito gostoso de confraternização e de encontro entre músicos e poetas, enfim. E para concluir, estou pretendendo, né, montar um livro de prosa. Estou escrevendo, Felipe, prosa agora, né, de uma maneira mais organizada, digamos assim, mais disciplinada. Estou fazendo essa colaboração para esse portal, que é do Tulinho Galante, querido amigo, né, e Criativos. Estou fazendo essa colaboração lá para o Criativos. E aí isso está me obrigando a escrever em prosa, né? Mesmo que seja uma prosa poética, mas eu estou me acostumando a escrever sempre. Né? Antes ele costuma publicar às terças-feiras. Aí no domingo ele já me pedia, pô, já está pronto, não sei o que e tal, eu já ficava com aquela dificuldade e tal. Agora, por exemplo, não. Já consegui mandar o próximo, já adiantei e tal. Então está sendo um exercício excelente para mim. E são crônicas poéticas, digamos assim, e pretendo montar um livro de contos. Muito bom. Então nós estivemos aqui com o nosso querido amigo e poeta Jorge Cardoso. Espero que você tenha gostado da conversa. Eu gostei muito. Parabéns, tá, pela sua obra. Com certeza, Felipe. Um abraço, bom estar aqui com vocês. Sucesso para vocês.